Ajustando, vou colocar temática. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, vamos começar nossa primeira live de 2023. E essa live ela é muito especial porque janeiro tem um portal. Janeiro é o mês onde muita gente define o que quer fazer para os próximos dias, para os próximos meses, e basicamente isso aqui é a base para os próximos anos. Porém, entretanto, contudo, nesta live eu vou trazer aqui um assunto que é o seguinte: Janeiro Branco. Hoje é uma live de abertura para a live da semana toda, então todos os dias eu vou trazer partes que fazem parte desse assunto e vai ficar gravado naturalmente, justamente para aquelas pessoas que querem entender um pouco mais, querem trocar ideias sobre isso um pouco mais. Luciano, você que está ao vivo, só por gentileza, confira o meu áudio, tá me ouvindo bem? Enquanto ele confirma para mim, que eu acredito que o áudio esteja bom, que eu coloquei aqui tudo certinho, vamos ver, né? Mas ao vivo é assim, né, gente? Quem tá acostumado a fazer live já sabe como é que é, quem tá vai se acostumando, né? Então, antes de tudo, é importante dizer, primeiro, quem que é Borelli Academy? Obrigada, Luciano. Quem que é a Suelen Borelli? Uma introdução rápida, né? Até para vocês saberem que canal que é esse, né? A gente está retomando a parte de falar para as pessoas, gerar conteúdo. Praticamente 2022 a gente não fez isso, justamente porque a gente estava estruturando em algumas questões do negócio, mas agora chegou a hora que daqui para frente vai ser sempre assim, cada vez mais pessoas participando. Então, o primeiro ponto é: a Borelli Academy é uma escola de transformação empresarial. E por ser uma escola de transformação empresarial, a própria palavra transformação faz com que a gente tenha aí liberdade para falar sobre o assunto que a gente vai trazer hoje, que eu já vou explicar. No meu caso, o meu nome é Suelen Borelli e eu sou a CEO e sou founder da Borelli Academy, tá? Então, a gente está começando o ano, a gente está começando o mês e muita gente está recomeçando algumas questões pessoais e profissionais. O que é importante ter em mente? Que todos os dias a gente está em processo de recomeçar algo. E nesse de começar e recomeçar, a gente tem quem nós fomos e quem nós vamos nos tornar. E aí muitas vezes começa um conflito interno, porque quem eu era para aquilo que eu vou me tornar, existe uma insegurança entre um patamar e outro. E aí às vezes surge expectativa, surgem as dificuldades. Então é um assunto, Janeiro Branco, importantíssimo para todo mundo que tem uma cabeça aí pensante, uma mente, né? Então, o que é o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é um movimento que vem da área da psicologia, né, principalmente. Aliás, quem começou esse movimento foi um psicólogo. E começar um movimento significa que você tem uma causa, né? E muitas vezes as pessoas se identificam com essa causa. A causa do Janeiro Branco é saúde mental. A primeira habilidade que a gente precisa ter é de gerenciar os nossos pensamentos. Então, muitas vezes a gente olha para fora e deixa de olhar para dentro, e é dentro que está a nossa reconexão. Parece papo aí, né, realmente de autoajuda, e porque se você não praticar autoajuda para si, quem você vai praticar? Então, é importante a gente entender por partes as coisas. Então, Janeiro Branco é uma campanha de saúde mental. Como isso se desenrola e tem diversas frentes. Por quê? E por que a gente vai falar sobre esse assunto? Então, o primeiro passo aqui é entender que a gente trabalha com transformação. E essa transformação requer alinhamento de diversas questões, alinhamento de diversas informações, principalmente voltada aos negócios. Só que o primeiro elemento dessa organização é o empreendedor.
é quem vai gerenciar aquele negócio, é quem vai conduzir aquela empresa. Então, a organização começa pelo ser humano. Se essa pessoa não praticar essa ordem mentalmente, se ela não tiver algumas habilidades com ela, ela não vai conseguir levar isso para os negócios. Existem alguns negócios que, por demanda de mercado, eles acabam tendo muito mais desenvolvimento e, consequentemente, ganhos financeiros. Mas nem sempre as pessoas que estão por trás, elas estão ali saudáveis, né, em relação a conduzir aquilo. Agora, tem muitos negócios que, para construir um mercado, é muito mais desafiante. Isso exige muito mais do próprio business e principalmente do empreendedor. Então, este é um assunto que para a gente é importante porque a gente trabalha com transformação. E antes de tudo, a gente foca, no meu caso, eu foco em mim mesmo, né? Então, por que a gente fala sobre Janeiro Branco? Por que essa também é a nossa bandeira e por que essa deveria ser a sua? Primeiro, autoconhecimento, ponto. Só pelo fato de você olhar para si e olhar como que está minha saúde mental, isso é muito importante para você. E se você tem um negócio, é muito mais importante ainda. O segundo motivo é porque a gente trabalha com pessoas. E o nosso trabalho consiste em processo de transformação, ou seja, não é uma aquisição pontual. Depende de envolvimento, desenvolvimento de algo. E aonde, depois aí de 3, agora a gente vai para 4 anos no mercado, eu fui observando, e antes também, quando trabalhava na indústria, o quanto a pessoa se sabota. Então, muitas vezes a pessoa tem todas as condições para, mas ela primeiro precisa enxergar dentro dela esse potencial. E existe uma briga interna, porque a gente está sempre resistente à mudança. A transformação que muitas vezes as pessoas até querem, mas não é algo só qualitativo, ele precisa ser quantificado, precisa ser processual, precisa ser medido. Muitas vezes requer que você mate quem você é. E o fato de você não saber quem você vai se tornar e não querer aquilo realmente com afinco faz com que muitas pessoas desistem. E as pessoas mais desistem na mente. Então, quando você tem como possibilidade realmente alcançar aquilo que você almeja, às vezes até isso você começa a duvidar, isso aqui tá fácil demais. A facilidade, gente, quando é fornecida por um especialista, significa que o que era complexo se tornou simples para ser praticável. Outra coisa também que eu observo é que muitas vezes a gente quer coisas complexas porque é simples alcançar às vezes aquilo que a gente deseja, são coisas básicas. Vou dar um exemplo do dia a dia, escovar os dentes. Escovar os dentes, você pode ter o hábito todos os dias. Agora, se você faz isso com qualidade, depende de como você foi orientado a fazer isso. Então, uma coisa que você faz todos os dias, que aparentemente é simples, mas não é feita às vezes com qualidade, porque você não fez conforme seria interessante ser feito. Então, tem gente que escova o dente, mas não passa fio dental, tem gente que não tem escovador de língua. Então, quando você olha às vezes para um assunto banal, para muita gente, que é do dia a dia, você percebe que tem gente que faz isso no nível de excelência e tem gente que faz isso no nível bom. Qual que é a diferença de você sair para o bom para o excelente? Aí entra o conhecimento sobre aquilo e o quanto você agrega de ações para o seu dia a dia. E para você escolher, você precisa estar com a mente transparente, organizada. Então, todos os dias a gente está fazendo escolhas. Por isso que o assunto saúde mental é importantíssimo, porque todos os dias a gente pode impactar num resultado ou não, no futuro ou não, tá? Então, esse é um grande motivo pelo qual vale a pena entender mais sobre Janeiro Branco. Primeiro, para autoconhecimento. Segundo, para quem trabalha com pessoas, é essencial, que foi o meu caso. Então, além de olhar para mim, eu também acabo olhando para o outro, porque é uma forma de orientá-lo.
Então, várias vezes teve situações em que eu adotei identificação de bloqueios emocionais, que a gente vai falar no decorrer das lives, tá? Eu orientei alguns clientes a buscarem psicólogo. Por quê? Porque, gente, quando você começa um projeto, quando o projeto muitas vezes, principalmente o empresarial, ele é de longo prazo, é no mínimo 7 anos, se você fizer isso, inclusive, de forma organizada. Se você fizer desorganizado e depois buscar ordem, vai levar muito mais tempo. Então, você se transforma enquanto você está transformando algo. Então, muitas vezes a gente precisa, principalmente quando os clientes começam em processo aqui com a gente sempre tem identificação de bloqueios. Porque você precisa saber onde seu calo vai apertar. Aonde que você tende a se sabotar. Então, se o processo está organizado, está desenhado, que é muitas vezes como a gente trabalha, o que impede você de alcançar o que precisa ser alcançado é você. E a sua história? Então, não leve isso muitas vezes como tipo, a culpa é minha. Não é questão de culpa, é questão da história que você nasceu. Cada pessoa nasceu numa história. E cada contexto de história traz os seus desafios em níveis pessoais. Então, às vezes, o mesmo processo para um pode levar mais tempo para outro. Por quê? Porque aquela pessoa tem uma carga e aquela outra pessoa tem outra carga de vida. Então, eu sempre falo com os nossos clientes, olha, o processo, ele é igual para todo mundo. Agora, a velocidade, cada um tem o seu. Por quê? Cada um traz os seus fantasmas aí na sua história. Então, ter essa consciência, por isso que eu falo que a organização começa na mente, porque se você não trabalhar a limpeza, a intenção, a atenção da sua mente, vigia e oração, vigiar e orar, você não consegue conduzir um projeto que muitas vezes é bem desafiante, tá? E o que não é desafiante nessa vida? Então, você é o principal elemento do seu negócio. Por isso que é um assunto que a Borelli Academy sim traz como pauta. Hoje é o primeiro dia, provavelmente tem gente de férias, tem gente aproveitando aí a vida. Só que a gente aproveita tudo, né? Então, eu decidi começar a live dia 2 de janeiro mesmo, porque faz parte do meu processo, tanto pessoal quanto empresarial. E eu quero deixar uma mensagem para quem tiver que ouvir. Às vezes, você que está ouvindo é o essencial. Então, a gente não precisa ter 1000 pessoas aqui. Às vezes, a informação era para aquele um. E com o tempo, a gente vai aumentando, logicamente, a quantidade de pessoas participativas, né? Então, é um trabalho que se começa. Então, você tem que estar muito consciente de quem é você, da sua mensagem, para depois você ir alcançando outras pessoas. E isso faz parte da qualidade da mensagem e da mentalidade que você tem. Provavelmente algumas pessoas tivessem que vendo, tem uma pessoa ao vivo, nossa, eu sou, ai meu Deus. Calma, olha o dia que é, olha a hora que é, não é para qualquer um. Você tem que fazer o que tem que ser feito e quem tiver conectado com a sua vibe vai vir no momento certo. Tudo vem no momento certo. Só que se você deixa de fazer o movimento, você está deixando de se treinar. Gente, todo dia a gente faz escolhas, todo dia é um treino. O dia de hoje é um treino, o dia de amanhã é um treino. A questão é o quanto você está consciente disso, tá? E qual o outro motivo da gente conversar sobre esse assunto? Os nossos resultados, os resultados que a gente gera na Borelli Academy é LOC. O que é LOC? A gente gera 3 principais resultados: longevidade empresarial, organização empresarial e crescimento econômico. O que a gente gera, o que a gente contribui de resultado no negócio, basicamente você tem que fazer isso na sua vida. Então, se eu quero ter longevidade empresarial, eu preciso ter longevidade em nível pessoal. Se eu quero organização empresarial, eu preciso ter organização na minha vida pessoal. Se eu preciso ter crescimento econômico, eu preciso ter crescimento pessoal. Então, os resultados que, no caso, a Borelli Academy contribui pelos seus processos
e empresas que escolhem, empreendedores que escolhem ser nossos clientes, consequentemente você precisa praticar na sua vida pessoal, senão você não consegue manifestar isso em empresa. E toda vez que a gente olha para a empresa, a gente está falando de coletivo. Ninguém tem poder coletivo se não tiver poder pessoal. O primeiro lugar é aqui. E aí você vai fazer o que precisa ser feito, dentro do que precisa ser feito, e aí você vai percebendo que você vai se transformando com o processo. Sem saúde mental, isso é praticamente impossível. Então, como eu disse, a gente já chegou a indicar que alguns clientes passassem por processo terapêutico, porque a pessoa estava desorganizada, ela estava desalinhada nela mesma. E isso faz com que ela não progrida. Isso faz com que, às vezes, uma coisa que é simples se torne complexa. Então, a gente complexa muitas coisas que deveriam ser simples. Mas porque a sua mente, às vezes, está bugada. E isso, gente, às vezes a gente tá... Fala, Sueli, você está super alinhada com a sua mente? Eu busco por esse alinhamento. Então, eu acordei hoje, por exemplo, agora tem que continuar, né? Ano passado, eu tive situações que mexeram com a minha mente. E aí, desestabilizou. E eu tive que ter uma força muito grande, pessoal, para alinhar. Porque, gente, a mente é como uma bexiga. Se você soltar, ela vai embora. Então, você tem que guiar. Quem guia a mente? A consciência. E para você ter consciência, você tem que estar muito antenado, muito presente no momento presente, muito focado nos seus objetivos. Isso requer disciplina, isso requer você ser um discípulo de si mesmo. Então, vira e mexe, a gente sim pode se perder. Por quê? A gente não está preparado para todos os cenários da vida. Tem coisa que vem e desestabiliza mesmo, é como se fosse um soco no estômago. De repente você tá aqui, de repente você leva um socão aí da vida. Você falou, opa, peraí, perdi o ar, me desestabilizei, deixa eu me recuperar, deixa eu respirar. E aí você vai centralizando de novo. Então, por exemplo, essa semana eu tenho a seguinte missão. Vou acordar às 5 horas da manhã, vou sair com a cachorrinha, vou voltar, vou ali na academia, depois eu volto, tomo um banho, tomo um café da manhã e começo o trabalho, medito e começo o trabalho. Essas ações fazem parte da minha gestão da rotina. Então, o que acontece aqui na Borelli Academy? A gente tem tanto a parte de serviços empresariais quanto a parte de gestão em nível pessoal, que são as habilidades. Sem a habilidade da gestão no tempo, você se perde demais. Por isso que uma premissa para você ter ordem mental é você ter a habilidade da gestão no tempo, que muita gente não tem. Então, se você quer começar ou recomeçar algo na sua vida, primeiro você precisa desenvolver uma habilidade importantíssima que é a gestão no tempo. Aqui a gente tem essa mentoria e o nome dela é o Terreno do Tempo, porque sem isso você não consegue ser um construtor. E negócio é um projeto. Como você vai construir algo, conduzir algo, se você não tem habilidade de condução? Então, a gestão no tempo ela não existe, o que existe é a habilidade de conduzir as coisas. Então, a primeira coisa que eu sugiro, você que está vendo ou vai ouvir depois, é corrija essa sua habilidade da gestão no tempo, porque sem isso, nada é construído. Teve uma cliente que me perguntou semana passada, falou assim, olha, mas como que eu sei se eu tenho ou não tenho gestão no tempo? E aí eu respondi para ela, o fato de você perguntar já é um indicador. Por quê? Você não reconhece isso em você. E se você não reconhece, você precisa buscar referência. Aí eu, lógico, ajudei a pontuar para ela o seguinte, olha, se você procrastina, se você não se organiza, se você chega atrasado, existem diversas questões que a gente trabalha isso na sessão de mentoria da gestão do tempo, do que ela não tem, né? Mas o fato, às vezes, da gente se questionar já é um indicador. Então, para que eu possa ter qualidade mental, eu preciso ter uma habilidade básica com ações que é a gestão no tempo, tá? No caso aqui, a gente tem o terreno do tempo que ajuda muito nisso.
E foi nesse processo que, quando o cliente ele fecha comigo, a gente tem uma única sessão de 3 horas. Nessa sessão, ele tem identificação lá dos bloqueios relacionados à gestão no tempo. E muitas vezes você percebe que é desalinhamento mental. E em muitos casos, para gestão no tempo, a gente tem 2 caminhos. A habilidade, ela resolve metade do caminho. A outra parte é questão emocional, e aí é terapia. Então, é através da gestão no tempo, dessa identificação de bloqueios, que eu orientei alguns clientes a buscarem terapia. Por quê? Gente, dependendo da sua idade e dependendo da sua história, você carrega muita coisa. E aí você vai tentar conduzir uma empresa, isso vai sobrecarregar mais ainda. E aí você vai falar, cara, por que eu não estou conseguindo desenrolar o que eu preciso desenrolar? Porque você não tem consciência do todo. Você também precisa de ajuda, né? O fato de reconhecer que não está conseguindo é o primeiro indicador de que, olha, está faltando coisa para você conseguir. Ou é processo, ou é habilidade, ou muitas vezes é limpeza. Então, o janeiro branco, ele é o portal de entrada, né? Então, por que janeiro aconteceu esse movimento em janeiro? Porque é um mês de abertura aí para todos os outros dias. Muitas vezes, se você perdeu o time em janeiro, você acaba desenrolando, atropelando todos os outros meses. Então, é um momento do quê? Planeja. Por onde que eu vou começar? Por onde se começa essa organização mental? Pela gestão no tempo. Sem habilidade de gestão no tempo, sinto muito, fica muito desafiante, porque você não condensa, você não aterra decisões que você quer tomar, tá? Então, para eu ter longevidade empresarial, eu preciso ter longevidade em mim. E aí eu preciso resgatar a minha vida. Aí você fala, tá, o que eu não estou fazendo para mim? Eu estou bebendo água? Eu estou comendo com qualidade? Eu estou dormindo? Sabe aquelas coisas básicas que é todos os dias? E o exemplo que eu dei de escovar o dente, às vezes a gente não faz essas coisas com qualidade. Por quê? Porque você está tão desconectado de si que você se perde no essencial. Fazer o essencial com excelência é um caminho, gente, maravilhoso. Então, todas as vezes que eu me perco, e assim, eu também me perco, como eu disse, às vezes vem a vida e te dá um socão no estômago, e você fala, opa, peraí, volta, né? Aí eu sempre me pergunto, primeiro, eu tô bebendo água? Check, água. Começa, volta para a água. Minha água tem qualidade? Opa, qual a qualidade da água que eu tô bebendo, né? Primeiro passo. Porque se você não tiver hidratado, você não vai estar conectado magneticamente com a natureza. Nossa, agora isso foi fundo, fui. A água é o principal condutor de processos elétricos que nós temos. Então, se a gente estiver desidratado, se você não estiver hidratado, você já está perdendo muita comunicação neural. Então é importantíssimo se hidratar. Aí o fato de você saber sobre quanto de água você tem no seu corpo, a qualidade da água que você tem que beber, quanto de água você tem que beber, isso aqui já é o autoconhecimento. Isso já é um primeiro passo em nível pessoal. Porque sem água você não tem longevidade. Então, se eu quero ter longevidade empresarial, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida é aprender a tomar água. Ponto. Aí eu tenho dificuldade de tomar água, então vai se resolver em terapia, porque muitas vezes você pode ter problema com o feminino, você pode ter problema com mãe, você tem que resgatar a parte feminina da sua vida. Porque quando a gente se afasta da água, a gente está afastado da energia feminina. E uma vez que a gente entende isso, você começa a baixar suas barreiras e falar assim, agora estou tendo consciência. A partir do momento que você tem consciência, você tem escolhas. Se você não tiver consciência, está sempre em estado de ataque e defesa, que é um assunto que a gente vai falar nessa semana também. Então perceba que um assunto bem pequeno pode ser algo muito grande e ele fala muito de como você está conduzindo a vida. Como que eu posso ter organização mental se nem água eu estou tomando?
Esse é o primeiro passo. E o fato de você saber sobre não quer dizer que você executa. Por quê? Saber o que uma coisa é não é o mesmo que vivenciá-la. Então, às vezes, eu até sei que eu tenho que fazer, mas eu não estou tendo disciplina suficiente para poder executar. Por que isso? Porque está te faltando resgatar a condução da sua própria existência. Então, gente, as coisas só ficam difíceis quando a gente se afasta das coisas. Tudo, pode perceber, tudo aquilo que é desafiante é porque você está afastado daquilo. Então, se eu estou afastado da água, eu vou ter dificuldade com a água, mas eu também vou ter dificuldade com o feminino, eu também vou ter dificuldade com nutrir as coisas com relacionamento, eu vou ter dificuldade com conectar com pessoas. Então, é uma cadeia. A vida é inteligente e a gente faz parte da vida e a gente pode ser inteligente como a vida. Então, se tornar inteligente significa se reconectar com as coisas básicas que já fazem parte da nossa existência, como beber água. Agora, se a gente eleva essas coisas, eu quero uma empresa, eu quero conduzir uma empresa, eu quero ter uma empresa de sucesso, você não tem ideia da quantidade de elementos que precisam ser organizados. Só que ninguém organiza na empresa se não organizar em você. Tá fazendo sentido? Daqui a pouco eu vou chamar um para trocar uma ideia, né? Então, todo resultado que eu quero no meu negócio, na minha vida, eu preciso começar aqui. E a organização mental é o primeiro passo. Porque você tem que ter atenção com as intenções que você tem. E isso requer energia. Querendo ou não, é um gasto energético. Então, o Janeiro Branco, ele é uma bandeira da saúde mental. Só que para eu conquistar essa saúde mental, eu preciso ceder ao conhecimento, que muitas vezes eu estou ignorando. E é simples. Então, Suelen, repete. Onde que eu começaria a ter saúde mental? Primeiro, gestão no tempo. Porque sem gestão no tempo, você não conduz as suas intenções. É uma forma de você medir isso. E isso é muito importante, tá? Aí você fala, mas por que você pode falar isso? Porque a gente tem essa mentoria, nossa mentoria chama o Terreno do Tempo, e a maioria das pessoas que passaram por essa mentoria, elas tinham duas situações. Primeiro, elas tinham que resolver a questão de habilidade. A segunda era questões emocionais. E aí é onde muitas vezes a gente fala, olha, aqui infelizmente você precisa de um terapeuta. Porque tem coisas internas que você precisa desenrolar dentro de você. Suelen, me fala uma coisa mais simples, antes de eu fazer qualquer investimento em mentoria. Água. Como que está a qualidade do seu relacionamento com a água? Você está bebendo água como tem que beber? A água que você bebe tem qualidade? Eu coloquei time aqui no Instagram e fica vindo mensagem que a cada meia hora, tipo, é para fechar. Para limitar também, ficar vendo informação. Então, isso aqui, gente, é sempre uma premissa. Como eu faço uma coisa, é como eu sempre estou fazendo as outras coisas. A gente tem uma ferramenta, que eu vou falar isso mais para frente no decorrer da semana, principalmente no dia 10, às 19 horas, a gente vai fazer um aulão, que é o aulão da Matrioska, é um aulão gratuito. Já está disponível para inscrição no link da bio. E eu vou falar com mais propriedade sobre esse assunto, que é a questão de você olhar para dentro de você em camadas, tá? Então, no dia 19, terça-feira, às 19 horas, a gente vai fazer um aulão com o tema Matrioska. E eu vou me aprofundar mais nessa questão do próprio autoconhecimento relacionado aí à questão até do Janeiro Branco. Mas a gente tem uma ferramenta, que eu vou falar mais nesse dia, mas já vou dar um spoiler, que chama diagnóstico pessoal. É quando você olha para dentro de você. Então, muitas vezes a gente olha para fora e a gente acaba esquecendo que dentro da gente já tem todas as informações que a gente precisa. O problema é que por a gente ter uma carga extra, uma carga em excesso de informação, a gente não está conseguindo tirar o que não é essencial e manter o que é essencial, que é o bendito do foco. Então, a gente muitas vezes precisa de ferramentas para ajudar. Então, quando a gente trabalha com processo
de desenvolvimento de negócios, a gente também traz ferramentas para desenvolvimento em nível pessoal. Por isso que a gente acaba falando sobre isso. Então, olhar para dentro através de um diagnóstico pessoal é importante? Sim, porque você vai enxergar aonde você tem que focar, onde você tem que focar na sua vida. Esse é um primeiro ponto. Depois, gestão no tempo é essencial, porque é a habilidade de conduzir coisas. Qualquer coisa que você queira conduzir, você precisa de habilidade antes de ter tecnologia, tá? Terceiro, entender que é um assunto, gente, que todo mundo que trabalha com pessoas tem que saber. Eu tenho que saber, você tem que saber. Janeiro Branco é um movimento para ser compartilhado nos negócios. Então a gente tem aqui quem trabalha com comunicação, a gente tem aqui quem trabalha com material artístico. Não importa onde você trabalha. Só que antes de falar para alguém, a gente precisa praticar em nível pessoal. Porque senão você não tem prioridade para. Então muitas vezes a gente tem que falar coisas, mas lembre-se que tem que ter congruência. Então se eu posso falar sobre água, é porque eu vivi isso, é porque eu busquei isso, é porque eu trago isso para a minha existência. Então eu posso falar de pH de água, eu posso falar sobre quantidade de água, eu posso falar sobre um nível de água que muitas vezes tem gente num nível raso. Mas porque eu tinha essa necessidade, eu fui buscar, eu mergulhei e aí hoje eu posso transbordar a informação. A mesma coisa Janeiro Branco. Por que eu posso falar sobre esse assunto e não sou psicóloga? Porque primeiro é para autoconhecimento, eu mergulhei nesse assunto, eu já passei por terapia. Eu reconheci em dado momento, já faz uns 4, 5 anos. Primeiro que eu sempre estou identificando bloqueios emocionais. Eu faço aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Faz muito tempo que eu estudo sobre esse assunto, porque primeiro eu tinha que identificar os meus bloqueios. O que pode me impedir? Onde que meu calo vai apertar quando eu estiver conduzindo meu negócio? Putz, quando eu estiver nessa fase, esse aqui é o gargalo. Quando eu estiver nessa fase, esse aqui é o gargalo. Então eu tenho que anteceder. Então quando eu aprendo a enxergar, eu tenho liberdade de escolher o que eu vou fazer. Isso é consciência, gente. E isso às vezes não é de uma hora para outra. Então, quando eu identifiquei que eu estava num problema maior, o problema estava sendo maior do que a minha capacidade mental de lidar, eu reconheci que eu falei, eu preciso de uma psicóloga. E foi onde eu busquei, levei todas as dores, que eu falei, eu não estou conseguindo sozinha. E às vezes a gente quer conversar com um amigo, conversar com um parente, é legal? É, mas tem pessoas que estudam para te dar orientação técnica sobre aquilo. Vai conduzir você. E muitas vezes a gente até erra no profissional. No caso, na época, eu conversei com algumas amigas e tinha uma amiga em especial que ela já tinha passado por vários psicólogos na cidade que eu estava. Então ela economizou meu tempo de busca. Ela falou, olha, eu já fui em X. Para mim, fulano de tal é a melhor. E aí eu fui atrás da fulana de tal, consegui um horário com ela e comecei um processo que durou 1 mês. E se eu não tivesse feito aquilo, e assim, a gente nunca sabe se eu tivesse ou não tivesse, que teria acontecido. Mas probabilidade de eu até desenvolver uma depressão. Porque na época eu precisava de outro ser que pensasse junto comigo aquela situação que eu estava vivendo. Ninguém ao meu redor tinha, no caso, capacidade de me ajudar, exceto um profissional. Só que perceber isso requer que eu tenha um nível de organização mental também. Reconhecer que você não tem mais pé. Falar, olha, se eu não estou conseguindo resolver, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. O que eu faço aqui? No caso, eu vou atrás de um profissional. Na época, então, eu passei por um processo terapêutico e foi a melhor decisão que eu já tomei. Do mesmo jeito que eu invisto em mentorias. Nessa mesma época que há 1 ano, tinha 3 mentorias que já estavam engatilhado que eu iria investir. Por quê? Porque eu já sabia para onde eu ia e que informação que eu ia precisar. Só que se eu fosse de forma natural, autodidata, né, como eu sou, de pesquisar e fazer e tal, eu vou levar mais tempo do que eu queria. Então, quando eu vou para uma mentoria ou para uma consultoria, eu quero diminuir curva de tempo. Então, você acessa rápido a informação porque você está bebendo da fonte. Então, conhecimento, gente, é
o maior portal de aumento de consciência. Porque aquilo que eu não sei, eu passo a entender e aí nasce alguém. Por que tem gente que foge do conhecimento? Porque tem quem foge do conhecimento. Aliás, é um bloqueio para muitas pessoas acessar, assimilar, porque ela está em estado de fuga da transformação. Então ela está tão apegada em quem ela é, que se ela mudar, ela tem medo. Quem eu vou me tornar? Tem gente que tem medo de ser melhor do que é. Se você tem medo de ser melhor de quem você é, porque em quem você agora cria um monstro mental, né? Você sempre foge do conhecimento, de investimentos, né? Porque investir é troca, né? Então, se você investiu em algo, você vai ter algo em troca. E se às vezes aquilo que você vai receber, você fala, e se eu não der conta? Quando que a gente não dá conta? Volto a falar, bendita habilidade da gestão do tempo. Se você não tiver essa habilidade, você sempre acha que você não dá conta das coisas. Porque você não sabe lidar com planejamento, você não sabe lidar com micro resultados, você não sabe fragmentar ações que precisam ser feitas no dia a dia. Então, a habilidade de gestão do tempo, ela é libertadora para, inclusive, a saúde mental. Porque tem muita coisa que você não faz na sua vida porque você acha que você não dá conta. E por que você acha que você não dá conta? Porque você não tem habilidade de conduzir. Parece que é simples, e é simples. Então, o que eu faço? Decida aprender sobre. Porque a partir do momento que você aprende, você tem consciência. Aí você tem ferramenta, você tem como conduzir. E aí você vai dando o próximo passo. Mas voltando à temática principal, que a gente já está chegando aqui no final. Amanhã eu vou trazer... Essa semana inteira a gente vai ter live sobre esse contexto Janeiro Branco. A live de hoje é... Suelen, o que é Janeiro Branco? Janeiro Branco é um movimento para a saúde mental. Isso nasceu lá em Minas, com um psicólogo mineiro, e é uma causa que eu abraço por conta de autoconhecimento e porque eu trabalho com pessoas. Ponto. Segundo, durante o restante dos dias, eu vou trazer peças desse quebra-cabeça, tá? Por exemplo, cérebro trino, vai ser amanhã, eu vou falar sobre o cérebro trino. Na quarta eu vou falar sobre hábitos. Na quinta eu vou falar sobre modus operandi. E na sexta, a live não será aqui no Instagram, vai ser lá no YouTube. E a gente vai falar sobre tipos de sombras. E aí o ápice dessa semana vai ser na terça-feira às 19 horas, onde eu vou fazer um aulão gratuito com a temática matriosca. Aí a gente vai pegar tudo isso e trazendo uma explosão de informação. Qual o maior portal para o autoconhecimento? O autoconhecimento requer que você tenha pelo menos gestão no tempo, tá? Por quê? Porque o autoconhecimento é voltar para dentro. E quando a gente volta para dentro, a gente precisa começar. Essas decisões vai fazer com que você tenha que canalizar. E é onde muita gente se atropela, tá? O conhecimento, ele é o maior portal para tudo. Conhecimento traz consciência. Só que se eu quero ter conhecimento sobre um assunto, eu preciso conduzir isso. Então a gente sempre volta para a gestão no tempo. Então pensa nesse ciclo. Conhecimento me liberta, mas o conhecimento em quê? Então se eu quero ter autoconhecimento, conhecimento vem da origem dele é francesa, que é conheceres. Quando você renasce de novo. Então, quando você cria uma atenção para você nascer de novo, quando você nascer de novo, você vai ser uma nova pessoa. Por isso que o autoconhecimento, ele é um portal para qualquer outra coisa. E quando você começa a organizar sua mente, é uma das peças desse autoconhecimento. Então, saber sobre saúde mental é uma das peças do autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele é macro, tá, gente? Eu vou falar sobre autoconhecimento no dia 19, lá no dia 10/1 às 19 horas, que é o matriosca, aulão matriosca. Porque matriosca literalmente tem a ver com autoconhecimento. E autoconhecimento ele é um processo, tá? Ele não é um assunto pontual. Existem várias peças que te levam, que quando essa engrenagem está organizada, você está mergulhando no autoconhecimento, ele tem camadas. Então, por isso que eu quero falar melhor sobre isso no aulão, tá?
Mas a base de tudo é o conhecimento. Só que o conhecimento ele precisa ser aplicado a algo. E no caso, pela temática de hoje, já estou aí dizendo o seguinte: como que eu posso ter mais qualidade com as minhas escolhas? Desenvolvendo a habilidade de gestão do tempo. Sem ela, você não aterra as coisas e as decisões que você precisa e você não quantifica, tá? Você está falando isso porque vocês têm isso para vender, você quer vender? Entenda uma coisa, principalmente quem está aqui ao vivo, tá? E estiver assistindo, toda vez que vocês verem uma live da Borelli Academy, a gente é uma empresa, a gente é uma empresa de transformação. Então sempre a gente vai falar das soluções que a gente pode vender para a pessoa que quiser comprar, para ela se transformar, porque é uma troca. O que é vender, gente? É a troca. Eu tenho algo e você precisa, às vezes, daquele algo. Se fizer sentido para você, a venda ela vai acontecer. Então, entre nas lives da Borelli Academy, já desbloqueado para o quê? Gente, é uma live empresarial. A gente traz assuntos extras para trazer um nível de consciência para vocês, mas é porque a gente vive isso. Então eu tô abrindo aqui meu coração e dizendo, olha, eu já passei por terapia, porque eu sabia até onde eu podia ir e percebi que não dava mais pé. A terapia é uma forma de ferramenta. Aquela terapeuta, ela vendeu aquela sessão, eu paguei por aquela sessão e eu tive uma transformação. E eu sou muito grata até hoje. Porque eu sou grata primeiro à minha mente, por ter observado que eu precisava de ajuda. Porque às vezes quem mais precisa de ajuda não levanta a mão. Só que essa ajuda, gente, entenda que às vezes a gente entende o que a gente quer entender, né? Quando a gente trabalha ajuda em nível comercial, sempre vai ter troca monetária. Então, eu precisava de ajuda, eu fui atrás de uma solução que custava. E eu comprei aquilo, foi vendido, teve uma troca. Então, não é porque às vezes é ajuda que é gratuito. Não, a gente fala sobre conteúdo, a gente desperta. Mas você tem que entender que a troca energética, ela é monetária. Então, para que eu possa aprender tal coisa e para que eu possa realmente gerar um resultado na pessoa, precisa ter uma troca energética. E a forma simbólica disso é o dinheiro. Então, a gente tem que aprender isso para a gente poder começar a desmistificar. Porque tem coisa que você só não resolveu na sua vida porque você não é capaz de investir em alguém ou num processo. E às vezes isso vai custar para você sim dar uma ralada aqui, amanhã ou depois, fazer um esforcinho, só que depois essa energia ela vai atrair o magnetismo que você estava precisando, porque você recebeu uma carga de informação, você vai praticar aquilo e aí você vai ser diferente daquilo. Qual que é o problema de muita gente hoje na internet? Tem muita opção, só que você não está tendo consciência de escolher. E às vezes por você ter tido uma experiência ruim com algum profissional digital, você acha que todo mundo é ruim. Não, você criou um bloqueio. Então, aprenda a pesquisar sobre a pessoa antes de comprar em emoção, né? Que daí a gente pode falar, vai ter uma das lives em alguns meses aí para frente, a gente vai falar sobre energia financeira, tá? Hoje é a mental, porque se você não tiver organização mental, você não consegue ter mais nada também, não dá para desenrolar. Então, enfim, a gente está finalizando. Eu espero que pelo menos o que é a campanha Janeiro Branco tenha ficado consciente para quem participou, que é uma campanha, um movimento em nível nacional que nasceu lá em Minas. Eu vou compartilhar no status o link depois de um artigo que está no nosso site falando com mais propriedade sobre informações mais técnicas do Janeiro Branco. E aí está falando também das outras cores dos meses. Para quem tem negócio, é importante você ver essas cores, porque às vezes pode fazer parte de alguma campanha no seu negócio, tá? No nosso caso, Janeiro Branco faz parte de um processo nosso, é uma bandeira. Então, faz jus, cabe ao nosso planejamento de marketing. E por que você começou dia 2? Porque o que mudou foi o calendário, a vida continua, né? Tanto a vida empresarial quanto pessoal. Ah, mas por que se de repente você não tá numa praia, alguma coisa? Gente, a pergunta é, você gosta de estar em praia em final de ano? Eu, por exemplo, não gosto. Eu prefiro um momento mais calmo. Então, a gente tem que entender que o processo é tão gostoso quanto viajar. Desfrutar tem que ser todo dia. Então, eu estou muito feliz em tomar um bom café da manhã, em tomar um bom banho,
Isso, gente, faz parte da felicidade diária, né? Então, começar no dia 2, pode ter começado ontem, comecei hoje, né? Para quem tem negócio, você pode fazer o que você bem entender, porque o que importa é a mensagem. Às vezes, quem precisava ouvir tá aqui e acabou, né? Então, a gente tem que quebrar algumas questões sociais que a gente coloca aí, a mente, né? Criando bloqueios para a gente deixar de fazer coisas. Então, eu estipulei, tô aqui e vai ser essa semana inteira. Mês que vem, talvez a gente vai fazer da mesma forma, uma semana de live antes de um aulão, tá? A gente tá testando esse formato. Então, Janeiro Branco é um movimento para saúde mental. Tudo começa na mente, a ordem começa na mente. E depois, o que eu faço? O ideal é desenvolver uma habilidade, que é a habilidade da gestão no tempo. E depois também olhar para dentro, porque se você vai começar um processo de autoconhecimento, entenda as fases. E a gente vai falar sobre isso. Dia 10/1, terça-feira, às 19 horas, eu vou mergulhar no assunto gestão do autoconhecimento, tá? Amanhã tem live de novo às 8. Depois, cada dia uma temática. E antes de eu desligar aqui, vamos ver quem topa, pelo menos trocar em alguma informação comigo. Eu acabei nem pedindo para vocês colocarem dúvida, mas só ir colocando que eu vou olhando. Mas eu vou chamar alguém, tá? Espero que aceite. Vou começar aqui pelo... Então, eu vou chamar aqui todo mundo. Quem puder entrar. Chegou tarde hoje, amanhã se organiza para chegar no horário, Lívia. Quem pode entrar para a gente finalizar? Agora, gente, tem 3 pessoas. Deu pelo menos um entrar, né? Aqui a gente tem o Luciano, a Lili. Ó, o Luciano foi convidado. Olá, Ah, aí sim, Luciano. tudo Não bom? aceitou. Tudo bem e você, Luciano? Como é que Tudo está? bem, prazer te ouvir de novo. Poxa, obrigado. Obrigado por ter chegou na hora certinho, gratidão. Fala Imagino. para mim, esse assunto você já conhecia sobre o termo, a temática Janeiro Branco? Como que é esse assunto aí para você? O que que você faz? Não, eu não conhecia ainda. É, achei muito interessante, né, o conteúdo e tal, não só de hoje, mas toda a sua programação da semana. Acho que vai ser bem interessante. E não sei se você já divulgou a sua entrevista. Não, eu nem vi minha entrevista ainda, eu não recebi, você me mandou? Ora, mandei, você já foi ao ar. Para quem está nos ouvindo, eu tenho um programa chamado Eco Bagagens, a gente fala de sustentabilidade, entre outras coisas, sobre saúde e bem-estar. Já tivemos alguns episódios sobre saúde mental, inclusive. E eu tive a honra de entrevistar a nossa amiga no mês passado, que foi ao ar na virada do ano. Na verdade, dia 24 e dia 31. Então depois você me manda o link, meu seu Luciano. Pode deixar, eu mando sim. Parabéns pela live. Bom curso aí para nós essa semana. Legal, obrigada, viu, Luciano? Gratidão. E espero te ver aqui no restante da semana. Valeu. Imagine, eu que agradeço. É sempre bem-vindo. Obrigada. Gente, então Obrigado. por hoje é só. Foi mais a abertura da live dessa semana. É importante saber o que é Janeiro Branco. Vou reforçar isso nos stories também, tá? Algumas coisas que a gente falou e vai ficar gravado. Então, quem quiser ver depois, é só assistir. E participe amanhã, compartilhe com mais pessoas. Eu vou divulgar no Stories, tem a divulgação do dia de hoje. Aí eu já vou colocar para o dia de amanhã. Compartilhe com outras pessoas. Por quê? O índice de suicídio é muito grande, principalmente pós-pandemia. Durante a pandemia foi, pós-pandemia foi.
Então, assim, saúde mental, ela é uma premissa para tudo. Então, se você quer ajudar alguém a se salvar, é importante compartilhar esse tipo de assunto porque é de utilidade pública, tá? Traga, seja você uma das pessoas que traz pessoas para a live. Então, eu vou divulgar daqui a pouco, lá no Stories, já da live de amanhã. Compartilhe com pessoas, porque ajude as pessoas a ter mais acesso à informação. Para a gente é importante, para as pessoas são importantes também. Então, quem chegou agora, eu já vou me despedir, porque a gente já terminou, mas vai ficar gravado. Assista, e amanhã às 8 horas a gente vai falar sobre cérebro trino. É essencial se autoconhecer. E amanhã eu vou trazer um assunto que eu amo, de paixão, que é entender desse bichão aqui, ó, que é o nosso gestor. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.